Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Acho que daqui a pouquinho vocês vão aos pouquinhos entrando, né, para o nosso primeiro encontro. Esse é o nosso primeiro encontro até a data da prova, né? O objetivo é a gente organizar essas lives para que vocês tenham algumas revisões finais, alguns apontamentos, então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao Márcio, a Sarinha também, Rose, Luciano Moreira, muito obrigada, Luciano é meu ex-aluno. Eu não acho que é ex-aluno, aluno é para sempre. A Tati, seja bem-vinda, Tati, minha aluna do regular. Acho que a Tati foi a aluna que mais fez simulado no curso. Luiz também, seja muito bem-vindo, todos vocês sejam bem-vindos a essa noite. A gente inaugura as nossas lives, né? Até a data da prova. Bom, uma informação importante é que a live tem o objetivo naturalmente de revisar alguns pontos que vocês têm dúvida. A gente vai acompanhar vocês até a data da prova, naturalmente, né? Para quem é nosso aluno, já sabe mais ou menos como isso funciona, mas para quem não é aluno, fique à vontade em participar da live, em mandar pergunta, não tem problema, a gente não responde só pergunta de quem é aluno, então sintam-se em casa. Não sei se vocês estão me escutando bem. Tati, me fala se tá tudo certo. A Tati, minha assistente de palco. Tati, me diga se tá tudo bem aí, tá conseguindo me ouvir bem? Todos me ouvem tranquilamente. Meu telefone tá meio estranho, tem hora que ele fica muito baixo. Acho que se tivesse ruim já teriam falado, né? Bom, então daqui até a data da prova a gente vai escolher alguns temas para falar, mas para esta live inicial eu vou dividir em duas partes. A primeira parte da live eu vou falar a respeito da prova em si, porque eu recebi muita mensagem de aluno, de outros cursos e alunos nossos com dúvidas, né? Mas antes disso, acho que um ponto é bastante importante e fundamental para quem vai fazer a prova. Primeiro, decidir se realmente vai fazer a prova no dia 6/12. Lembra que você ainda tem uma vida e você pode fazer a prova no próximo exame. Professora, mas vai ser mais difícil? Não sei, eu não acho que tenha, né, essa ponderação de já não vai fazer agora, vai tomar de castigo a próxima prova. Acho que não é bem essa situação, eu acho que não é isso que vai acontecer, não. O que eu acho, o que eu penso, é que você precisa decidir se você está pronto para fazer a prova. Professora, eu não estudo desde março, eu não peguei nada para estudar até agora, hoje é 15/11. Até agora eu não fiz mais nada, não revi aulas, nem do curso, nem do meu curso, nem de outro curso. Aí eu acho que você deveria repensar se você realmente tem possibilidade de fazer a prova. Porque senão a frustração é muito grande, né? Se você faz a prova agora, aí você vai falar, mas é porque é a pandemia. Então assim, é melhor não ir. Agora, se você está estudando, se você voltou depois da confirmação, teve aquela live, né, do presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, depois daquilo os alunos voltaram a estudar. Uma boa parte não parou. Uma boa parte deu 1-2 semanas, dava 2 semanas de intervalo e voltava. Mas uma boa parte também acabou parando. Então, se você, desde que teve a certeza de que a prova acontece dia 6/12, decidiu por não estudar, você assumiu um risco, que é o risco de não fazer a prova. E ok, feliz, dá para você fazer depois. O problema é você, sem estar preparado, tentar enfrentar a segunda fase da prova. Aí eu acho muito perigoso fazer isso. De repente é melhor esperar um pouquinho. Então o primeiro ponto que a gente precisa pensar, e eu queria que vocês pensassem nesse momento da vida de vocês, é se de fato vocês estão preparados para fazer a prova dia 6/12. É uma decisão difícil, mas é uma decisão que precisa ser tomada. Você tem que decidir se você vai ou não para a prova. Se você decidir que você vai para a prova, você precisa focar nesse momento nos seus estudos. A gente está menos de 30 dias da prova, né? Então, acho que a primeira decisão é: vou fazer a prova. E já comecei a estudar, trace uma rotina de estudo, porque agora tudo na nossa vida tem que ser rotina. Se a gente não almoça, não janta, não fala com as pessoas, não entrega trabalho, tudo tem que ser criado agora uma rotina, né? E todo mundo tá no mesmo barco.
Segundo, se você topou fazer a prova dia 6/12, você também precisa criar uma rotina, que é uma rotina de estudo, né? Que é uma rotina de pensar o que você vai fazer durante o dia, quantas peças você vai fazer, quantos simulados você vai fazer. Para quem é aluno do curso, comprou simulados a mais. Para quem não pode comprar também. Vai lá, pega lá os Bitcoins, né? Compra lá as moedinhas e faz quantos simulados você acha que você consegue fazer. A correção é uma correção humanizada, que é uma correção feita pelos tutores, e uma correção sistêmica. Humanizada porque eles vão lá e subjetivamente vão falando a respeito do simulado. O que você errou, acertou, qual era o caminho, quais são os passos, melhora a letra, mexe aqui, desenvolve ali. E a outra parte que é importante falar é que é uma correção sistêmica. Ela aponta para você o que você acertou e o que você errou. Mais direito material, mais direito processual, como que você foi nas questões, como você foi na peça. Então, ainda dá tempo, né, de você comprar simulado e fazer simulado. Professor, eu vim de outro curso, posso comprar simulado? Pode. Professora, depois do simulado corrigido, tem mais alguma coisa? Tem os vídeos de correção que foram gravados, uma parte por mim e uma parte pelo Alessandro. Iago, seja bem-vindo. Iago, meu aluno da monitoria. Mônica, também seja bem-vinda. Galera do tributário, Jaque, seja bem-vinda. Rosana, seja bem-vinda. Luana, Dani, Thaís, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Marcilene, também seja bem-vinda. Alain, K. Lopes. E aí você pode comprar os simulados, tá? Professora, eu já fiz muito simulado, tô cansada dessa vida de tanto simulado. Fique em paz, amado, porque você pode fazer o que você já tem de exercícios, pode baixar a prova da Fundação Getúlio Vargas, tá lá no site da FGV, sensacional, pode baixar a prova por lá. Professora, eu não tenho como investir, não tenho como comprar curso, não tem problema. Vai lá pro site da FGV e baixa as provas e vai fazendo as provas, funciona super bem, dá certo também, tá bom? Bom, é o seguinte, um aluno me mandou uma pergunta e depois mais uns 4 ou 5 alunos repetiu mais ou menos o conteúdo da pergunta. Dani, seja bem-vinda, também, ai Dai, seja bem-vinda, Everson também, seja bem-vindo. Olha só, ele me perguntou assim, professora, o que eu faço? Eu começo pelas questões ou eu começo pela peça? Nós aconselhamos, e é só um conselho, uma orientação, você segue se você achar que isso para você funciona e serve, nós aconselhamos que você comece pela peça. Bom, por que isso, né? Por que você começaria pela peça? Por que é melhor começar pela peça? Porque, veja, se você errar, por exemplo, o nome iuris da peça, então se você erra o nome iuris da peça, você já não tem como passar na prova, porque lembra que errar o nome iuris da peça significa que você não tem pontuação suficiente para passar na prova. Então, o que é melhor? É melhor você iniciar pela peça, tá bom? Começou pela peça, depois vai para as questões. A primeira coisa importante da peça, ler o enunciado 555 vezes. Ler o enunciado e acertar o nome da peça. E é como acontece na primeira fase. Lê o enunciado várias vezes, 5, 6, 7 vezes, pegou lá a tua caneta, que você vai usar no dia da prova, sublinhou, riscou, olhou, né, viu que realmente aquela peça, faz ela, desenvolve ela. O Paulinho aí, que foi meu aluno também, Jonathan, aí, sejam bem-vindos. Viu que é aquela peça, começa a estruturar como se fosse a nossa fichinha, aquela que a gente fez em sala. Professor, eu não conheço a ficha, mas faça a seguinte estruturação: cabimento, endereçamento, partes, sujeito ativo, sujeito passivo, fundamentação legal. Escreve lá no teu rascunho fatos, direito, tutela, pedidos e as provas. E o fechamento da peça, lógico que vale 0,10. Não esquece que você com 5,9 não é aprovado. O grande problema é quando você começa a perder pontuação pequenininha nesses itens que são tão importantes, né? Então, não pode mais ter dúvida de endereçamento, não pode ter dúvida de qualificação, mas tem uma cola boa, a cola para você identificar o preâmbulo, por exemplo, não esquecer nenhum dos itens da peça, é o artigo 319 do Código de Processo Civil. Então é importante assim, o 319 te dá uma cola importante, que é o que tem que aparecer na sua estrutura. Tá fazendo a peça? Tá lá na parte do rascunho, você não vai rascunhar a peça, lembra disso, tá?
Não rascunha a peça, você vai só estruturá-la, para depois você fazer o copia e cola. E deixa o direito material de dentro da peça, que é dos fundamentos jurídicos, para depois. Professora, por quê? Porque é o que vai te dar trabalho. Quer dizer, a gente sempre fala assim, a gente vai dividir a cabeça em duas, tá? Então vamos pensar. Esse lado eu vou pensar qual é a peça, esse lado eu vou pensar qual que é a tese, tá bom? E como que a gente, a minha aula está sendo assistida lá da Alemanha. Olha o Rui online aí, meu amigo Rui. Veja só, tá lá nas Alemanha, tá em Berlim, eu não sei onde que ele tá. Veja só, vamos pensar assim, eu preciso saber qual é a peça cabível e depois eu vou saber qual é a tese. Você não vai ler a tese e tentar adivinhar qual é a peça, isso não, tá bom? Primeiro você vai adivinhar qual é a peça. O que é adivinhar? É você olhar para a peça e perguntar para o examinador o que ele quer de você. Você não vai chutar, você não vai tentar fazer sugestões mirabolantes e você não vai fazer provavelmente a peça que você quer, né? Mas você vai fazer a peça que o examinador quer, é isso que você vai fazer. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como que a gente faz isso? A gente vai lá, peraí, deixa eu mandar um coração aqui. A gente vai lá no enunciado e a gente vai sublinhando e riscando palavras, suas palavras-chave. Por exemplo, eu sei que se eu estou diante do lançamento, ou seja, o lançamento já foi constituído, já é crédito, já tem crédito constituído pelo lançamento, eu sei que não pode ser uma ação declaratória pura e simples. Mas, de repente, pode ser uma exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal. A depender daquele momento, se houve citação da execução fiscal ou não. Então, veja, ele vai te dar palavras e informações que vão fazer com que você caminhe para aquele cabimento da peça. Caminhou para o cabimento? Estruturou isso no teu rascunho? Não faça rascunho, estruture a peça. Bom, então você já está no momento de ir para tese. Olha o Cláudio aí, seja bem-vindo. Ó, meu marido tá aí, ele não tá aqui, ele tá operado, tá lá longe de mim, tadinho. A saudade. Ai, amor, depois você tem que me ensinar a fazer pipoca, porque eu não sei fazer pipoca, viu, gente? Nem de micro-ondas. Depois você me fala, tô com vontade, adoro comer pipoca de domingo à noite. Meu marido nem tá aqui pra fazer pipoca pra mim, é tá tristeza, viu, do Jeca. Volta logo, né? Se Deus quiser, ele vai voltar logo, se Deus quiser. Tadinho, tá operado ele. Tá bom. Aí, o que nós vamos fazer? A gente vai, depois de estruturar isso no rascunho. Ô, Vanessa, seja bem-vinda, meu amor. Espero que a bebê esteja bem, viu? Olha ele aí, Danilo. A gente vai pra tese, que é, naturalmente, o momento de perguntar que tese que ele quer de você. Olha só que tranquilo pensar nisso. Professora, pelo amor de Deus, é a coisa mais difícil pensar na tese. Não é. Sabe por quê? Porque a tese é o seguinte, ó. Ou a gente vai ter princípios, que é o que a Tati sempre pergunta, ou nós vamos ter responsabilidade tributária, que é o que a Samira sempre pergunta. A gente vai estar dentro das espécies tributárias. Lógico que na peça, na tese, a gente tem naturalmente alguma tese que precisa ser derrubada. Professor, o que é a tese então? A tese é aquilo que você precisa alegar para derrubar o argumento da procuradoria. Eu lembro do Marcos Oliveira. E por que eu lembro do Marcos Oliveira? Porque ele é procurador da Fazenda Nacional. O Marcos Oliveira quer me executar, propôs ação executiva contra mim, só que tem uma decadência, tem uma prescrição. Tem alguma coisa ali, né, que vai fazer com que você derrube a pretensão da Procuradoria, que representa a União, os estados, os municípios ou o Distrito Federal. Rafa, seja bem-vindo, Rafa, meu amigo de mestrado, inteligentíssimo esse homem, gente. Gente boa demais. Então, você sabe que você precisa derrubar a pretensão do sujeito ativo, aquele que quer cobrar do contribuinte ou daquele que é o executado. Beijo, Rafa, seja bem-vindo aí, viu? Mas não perca seu tempo não, que você tem mais o que fazer do mestrado, né? Então, a gente precisa tentar derrubar a pretensão do contribuinte, da fazenda. Eu vou advogar para o contribuinte. Por isso que quando a Lili hoje mandou uma mensagem de manhã para mim, a Lili é uma aluna nossa de segunda fase, ela fala, professor, eu tenho medo de ter de estruturar uma cautelar fiscal. Veja, você, como candidato lá na prova da Fundação Getúlio Vargas, não vai estruturar nenhuma execução fiscal e você também não vai estruturar uma medida cautelar fiscal, porque essas são ações propostas pela Fazenda contra o contribuinte. Então você não vai estruturar esse tipo de peça. O que você vai estruturar? Está no edital. Declaratória pura e simples,
Declaratória acumulada com repetição de indébito, certo? Repetição de indébito puro e simples, consignação em pagamento, mandado de segurança preventivo e repressivo, coletivo ou individual, então mais duas peças aí, individual ou coletivo, preventivo ou repressivo, embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade, anulatória e todos os recursos do planeta Brasil, até os constitucionais, tá bom? É o que você vai ter que pensar que você tem que estar punk ali pra acertar. É o que vai estar ali, tá? Essas são as peças que estarão ali. Portanto, respondendo a pergunta de um aluno hoje, professor, e se cai uma anulatória para tirar a pessoa do processo executivo? Esta anulatória não está prevista pela Fundação Getúlio Vargas. A anulatória que nós temos é aquela que antecipa a execução fiscal, tá bom? Cuidado, por quê? Cuidado com isso, porque nós não temos uma ação anulatória de débito fiscal para retirar o sujeito passivo da execução fiscal. Na prova da Fundação Getúlio Vargas, nós não vamos utilizar essa peça. Se nós tivermos a execução proposta, Antônio, seja bem-vindo, querido. David, muito obrigada. Sem querer assistir vídeos de outros cursos, sem querendo, que estavam ensinando tudo errado. Por exemplo, falaram que agravo de... Eita, não tem peça de interposição. Então, por isso que eu falo, não fica procurando outras fontes, né? Quando eu fiz preparatório, eu paguei para um curso, estudei por aquele curso, o professor, para mim era Deus mesmo, e eu não ficava procurando outras fontes, porque sempre tem, né? É normal, a gente tem uma chuva de lives, né? Eu faço live já tem muitos anos, mas muitos anos mesmo. Quando inventaram Instagram, o Darley inventou um negócio da gente fazer live, nunca dar ouvido para vizinhos. É isso mesmo. Então, o que nós vamos pensar? Mas foi sem querer mesmo. Eu acho que não foi, porque eu não entro nessas furadas. Eu fui ver, tava lá a professora. Então veja, vamos pensar que nós temos que estudar essas peças, essas iniciais, e a gente tem que estudar os recursos. Eu tenho que saber quando eu tenho exceção de pré-executividade, embargos à execução fiscal. Deixa só eu lembrar. 2 alunos me mandaram sobre exceção e embargos, mas em especial... Eu tenho um aluno que sempre me pergunta, é o Alisson, ó. Eu acho que ele tá até aqui na live. E o Alisson sempre me pergunta a respeito de embargos e exceção de pré-executividade. E aí eu tenho um aluno na mentoria, o Cláudio, e ele também, eu dei para eles esses dias o simulado de mentoria e tratava-se de exceção de pré-executividade. Aí, Alisson, eu queria te dar essa informação e para todo mundo que tá aqui, as grandes diferenças entre embargos e exceção para a prova da FGV. É lógico que na vida prática a gente vai estudar, inclusive na pós-graduação, que eu quero mais encontrar vocês na pós, que a gente tem algumas alternativas que a jurisprudência pode considerar e adotar. Mas eu estou falando aqui da prova da Fundação Getúlio Vargas e nós estamos concentrados neste edital, tá bom? Vamos pensar a grande diferença entre uma e outra peça. Veja, exceção de pré-executividade. Necessariamente eu tenho sujeito passivo da execução fiscal. A professora quer dizer, então, que eu vou considerar que ele foi citado da execução fiscal? Você não vai considerar, vai estar escrito no teu enunciado que ele foi citado e intimado da execução fiscal. Ou citado e intimado porque o enunciado da Fundação Getúlio Vargas faz essa confusão. Quando ele disser para você que ele foi citado ou intimado da execução fiscal, significa que ele é sujeito passivo. Professora, mas nesse ponto é igual a embargos. Perfeito. Agora vamos começar as diferenças entre exceção e embargos. Na exceção de pré-executividade, necessariamente não pode ter garantia. Então essa é uma das diferenças substanciais, inclusive. Na exceção de pré-executividade, ele vai dizer para você assim, o contribuinte não pode garantir a execução. O contribuinte não quer garantir, ele pode não estar querendo, não estar garantindo. Em terceiro lugar, a procuradoria pode não ter localizado os seus bens. Tentou, mas não conseguiu localizar. Necessariamente, a exceção de pré-executividade, como direito de petição, não pode ter garantia. Ele não pode ter garantia. É exceção de pré-executividade. Professor, então, se o enunciado disser
Eu não estou interpretando nada. Perfeito, você não precisa interpretar. Isso que é bom do tributário. Como uma relação pública, não tem subjetividade, como no direito civil e às vezes no processo civil. A gente tem uma relação muito concreta, principalmente na FGV, na segunda fase. A relação concreta é: ele é sujeito passivo de execução fiscal, está muito próximo de uma constrição patrimonial, não aconteceu constrição, não tem garantia, não tem penhora, não tem bens para garantir a execução. Se não tem bens para garantir a execução e ele está no polo passivo da execução fiscal, é exceção de pré-executividade. Mas, olha que interessante, ele vai te dar outras oportunidades de acertar. Ele vai extrapolar o prazo de embargos. Qual que é o prazo de embargos? 30 dias. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, Lei 6830 de 80, traz um prazo de 30 dias. Então ele vai extrapolar o prazo com você, mas ele vai extrapolar de verdade. As provas da segunda fase dizem 6 meses. Se ela falou 6 meses, significa: se você usar embargos aqui, meu filho, não tem fungibilidade. Não queira propor recurso contra a banca, vai dar errado. Eu vou dizer para você que a banca da Fundação Getúlio Vargas em segunda fase não erra no enunciado de peça, não. Professora, já teve erro? Já. Não é habitual, tá? A prova de segunda fase, ela é muito clara com relação ao enunciado. Olha que interessante, então. Dando um passo atrás aí, Alisson, vai dizendo pra mim se você acompanhou, vão dizendo pra mim se tá tudo certo. Olha só, ele não tem garantia, ele é insolúvel, ele vai dizer: o contribuinte é insolúvel, o executado é insolúvel. É exceção de pré-executividade, professora? Na prova da FGV, se você fizer outra coisa, vai dar errado, tá bom? Não vai dar certo. Exceção de pré-executividade. Não tem bens, não pode garantir os bens, a fazenda não localizou bens. Tentou, mas não conseguiu. Mas ele vai te dar outra chance além do prazo. Olha lá, garantia mais prazo. Vai extrapolar 30 dias nos embargos. Ele vai te dar uma terceira chance. A terceira chance está na tese. Exceção de pré-executividade naturalmente envolve uma matéria de ordem pública. O que é isso, professora? Uma matéria que, quando suscitada por você, pelo juiz ou pela outra parte, em qualquer momento processual, derruba qualquer tipo de pretensão. Professora, que matérias são essas? São as matérias de nulidade. Por exemplo, decadência, prescrição, ilegitimidade passiva, iliquidez e incerteza do título. Professora, que título? A CDA é o nosso título público extrafiscal. Ele é plasmado de liquidez e certeza e somente munido desse título, então quer dizer, a Procuradoria munida deste título é que pode haver a propositura da ação executiva. Então quer dizer que se o Marcos Oliveira não tiver a constituição plena da CDA, ou se a CDA for ilíquida e incerta, então quer dizer que não pode ter propositura de execução fiscal? Perfeito. CDA ilíquida, CDA incerta. Professora, como é que pode estar a CDA ilíquida e incerta? Tá aí o Gilberto, ó, que é o nosso tutor de segunda fase. Eu realizei a alienação de um imóvel para o Giba e nós realizamos a transcrição. A gente, de fato, transferiu a propriedade. Gente, olha o Marco Antônio me assistindo. Ô Marco, deixa eu te pedir uma coisa. Não sei se ele já saiu, porque ele pode estar sair, né? Você podia bem dar a gestão da emoção pros meninos da segunda fase, né? Hoje já tá marcado esse evento e eu não tô sabendo. Bem que você podia, porque os meninos de tributário estão necessitando nesse momento do negócio da gestão da emoção. A professora também tá precisando. Se você quiser tá dando a gestão da emoção, a gente podia, né, fazer isso pelos alunos, né? Não sei o que você acha. Não sei se você tá aí. Se você tivesse, você me fala, tá bom? Então imagina, eu realizei a alienação. Já está assim. Desculpa. Quando que vai ser, Marco Antônio? Tá bom, me fala. Ô, gente, esse negócio da gestão da emoção funciona, viu? Funciona. Olha lá. Graças a Deus vai tá dando certo. Nós tá fazendo a gestão da emoção para não ficar controlado. Eu tô precisando. O Iago também tá precisando. Aí eu adorei a ideia. Que vamos ter para a galera de segunda fase, sim. Uhul! Muito bom. Eu vou me inscrever e eu vou estar junto com vocês. Olha a Sara aí, ó. A Sarinha doidinha também, né, Sarinha? Oh, meu Deus. Tá certo. Funcionou muito bem na primeira fase. Então, eu tô precisando pra vida. Dia 28
vai ter um evento no sábado inteiro. Beleza, nós vamos fazer esse negócio aí. Tá bom. Obrigada, viu, chefe? Obrigada mesmo. Então vamos pensar que eu alienei o meu imóvel para o Gilberto. E realizamos a alienação em um cartório competente, cartório de bens imóveis, e realizamos a transcrição, foi feita a prenotação à margem da matrícula. O Gilberto passou a ser responsável pelos tributos que recaem sobre bens imóveis. Tanto é verdade que o artigo 130 do Código Tributário Nacional, já na primeira parte no caput, determina que a responsabilidade é integral daquele que adquire o bem. Perfeito. Só que acontece que, de repente, eu recebo uma intimação e a CDA da Procuradoria do Município disse que eu não paguei o IPTU e eu deveria responder, inclusive com os meus bens. Veja como a gente tem uma CDA ilíquida e incerta. Eu não quero garantir. Ou eu não posso garantir, ou a Procuradoria não localizou. Certo? Então, olha que interessante. Eu tenho um sujeito passivo da execução fiscal, eu, Roberta, não quero garantir, não quero dar meus bens em garantia, a Procuradoria que localize o Gilberto, para que ele responda pelo IPTU que deixou de ser pago por mim. Mas a gente tem a transmissão, a transferência da responsabilidade. Olha que interessante, então. Eu vou ter no meu enunciado exatamente estas figuras. Roberta, Gilberto. Roberta sendo colocada como sujeito passivo da execução fiscal. Extrapolou prazo, não tenho garantia para dar ou não quero dar garantia. Exceção de pré-executividade, tem matéria de ordem pública. Ilegitimidade passiva. A CDA com qualquer uma das nulidades não pode. A CDA com qualquer nulidade, eu posso pensar em exceção? Volta lá para trás, Alisson. Não. Não pode ter garantia e tem que ter extrapolado o prazo, tá bom? Não pode ter garantia, extrapolou prazo de 30 dias. Cuidado com a sua pergunta. Porque embargos também pode ter matéria de ordem pública. Eu estou dizendo que ele vem com falta de garantia mais prazo mais matéria de ordem pública. Tá? É isso. Não vai ler isso, por isso que eu falo, ó, não leia a tese pela peça. Qual que é a peça? Depois você vai para a tese. Depois você vai procurar a matéria de ordem pública. Professora, então quer dizer que se a gente está pensando na exceção de pré-executividade, não cabe embargos. Perfeito, não cabe embargos. Pode caber ação anulatória? Só cabe ação anulatória se não houver citação válida do executado. Ou seja, eu não fui citada validamente. Eu não tive citação. Ou seja, não há formação do processo de execução fiscal, a formação válida da lide do processo. Então, nós estamos diante da ação anulatória de débito fiscal. Lembra que a anulatória e o mandado de segurança são utilizados no momento anterior ao da propositura da execução fiscal. Lembra disso, tá bom? Então, olha que interessante. Começamos pela peça e depois vamos para as questões. Na identificação da peça, ler o enunciado e procurar as palavras, aquelas palavras que vão fazer a gente caminhar para a propositura da peça correta, tá bom? Sempre encaminhando então para a propositura da peça corretinha. Quem foi que falou? O Cláudio, né? Que desejou melhoras aí pro palmeirense. Pelo menos o time dele tá dando até que certo lá com o moço lá que veio do Portugal, né? O moço sério, tá bom? Então, por isso, Kelly, que a gente tá falando aqui de Fundação Getúlio Vargas, esquece os exemplos de escritório, exemplo de jurisprudência, esquece isso, a gente tá falando da prova da Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Então não dá pra gente misturar aí as estações. Perfeito. Professora, é verdade que mandado de segurança cabe sempre? Na FGV, não. Na vida prática, depende de você, do seu escritório, do seu posicionamento. Eu acho que não cabe. Mas, para a Fundação Getúlio Vargas, que é o que nos importa, o que nos interessa, só vai ser mandado de segurança se a gente tiver diante de direito líquido e certo. Vamos dar um passo atrás. A gente está diante, na verdade, de um ato ilegal e abusivo que a autoridade coatora cometeu. Olha o Marcos Oliveira aí, dá um oi para os seus alunos, menino. Eu estava dando exemplo seu aqui, mas já acabou o seu exemplo.
Seja muito bem-vindo, querido. Ele tava lá na live de administrativo. Ele não dá live de tributário, sabe? De administrativo. Mentira, ele vai ter live de tributário. Porque ele vai ter que dar live de tributário. Ô Tati, você quase tirou 10 no MS, como é que você não quer que seja MS, mulher? Ei, lá, Samira, dá um oi pro professor Marcos Oliveira. Olha só vai ser mandado de segurança na prova, se preventivo, tá? Preventivo. Se for preventivo, antes do lançamento fiscal. Você vai identificar a autoridade coatora no enunciado. A autoridade coatora vai tentar fazer isso, fará aquilo. A sua prova inteira vai estar conjugando os verbos no futuro. Uma determinada lei entrará em vigor e fará com que o contribuinte tenha de recolher o tributo. Estamos no mandado de segurança preventivo. Mas, professora, como que a gente pode fazer essa diferença de mandado de segurança para as outras peças? Vai ter que dar live de tributário também. Como que a gente vai fazer a diferença entre, por exemplo, uma declaratória e um mandado de segurança? Como que a gente faz essa diferença? Na declaratória, ele não vai falar sobre prazo, ele não vai falar sobre autoridade coatora. Na declaratória, ele não vai te dar duas expressões importantes, celeridade e menos onerosidade. Ah, professora, então se for mandado de segurança, preventivo ou repressivo, necessariamente ele vai me dar algumas expressões. Que expressões são essas? Ele vai te dar isso, você não vai atrás das expressões, não. Ele vai dizer para você que ele quer medida mais célere, menos onerosa e que não há necessidade de provas. Medida mais célere, menos onerosa e desnecessidade de provas. Olha que interessante isso. Professor, então é mandado de segurança? Sim, porque ele vai desenvolver o enunciado com você, não tem execução fiscal proposta, isso não aconteceu e ele vai desenvolver com você. Ou uma preventividade no enunciado, ele pratica os verbos no futuro, ou ele vai dizer que aquilo já aconteceu e os verbos estarão no passado. O que já aconteceu, professora? Teve constituição definitiva do crédito tributário, está dentro do prazo de 120 dias. Olha que fácil. Para identificação, é a peça mais fácil que tem para identificar. Se for mandado de segurança repressivo, quais são as expressões então que nós temos? Mandado de segurança repressivo significa já teve constituição do crédito tributário, estou no momento posterior à constituição do crédito tributário. Que expressões eu tenho? Medida mais célere, menos onerosa e prazo dentro de 120 dias. Desnecessidade de provas. E alguns pendurincalhos que podem aparecer para você. Olha, ele pode te ajudar e dar mais informações para você. Quer ver as informações? A autoridade coatora vai estar dentro do teu enunciado. A autoridade coatora vai estar escrita para você, olha, vai ser expressa, né? A autoridade coatora, a figura da autoridade vai estar lá. Auditor fiscal, o moço da alfândega, eu não sei, ele vai inventar um nome lá. Normalmente é uma invenção mesmo, a FGV inventa o nome dessa autoridade coatora. E aí, cuidado, hein? A gente não vai qualificar a autoridade coatora. Supondo que Marcos Oliveira fosse auditor da Receita Federal, ele não é. Ele é o negócio do procurador da Fazenda que processa as pessoas, tá bom? Olha ele perguntando se cabe mandado de segurança contra ato da PFN. Cabe contra o Marcos ou contra a PFN? Cabe contra ato ilegal e abusivo do Marcos Oliveira, que é, neste meu exemplo, auditor da Receita Federal. Nesse meu exemplo, o Marcos Oliveira foi um pouco mais humilde e passou no concurso para auditor da Receita Federal. Como auditor da Receita Federal, o Marcos Oliveira cometeu ato ilegal e abusivo. É contra ele que eu impetro o mandado de segurança? Ou é contra o ato dele? Ele na figura de servidor público ou na figura pessoal? Não, na figura pessoal não. Eu preciso impetrar mandado de segurança contra ato ilegal e abusivo daquela autoridade coatora. No meu exemplo, o Marcos Oliveira. O Marcos, então, é auditor da Receita Federal e o que ele faz? Na verdade, o Marcos Oliveira, ele é auditor da Receita, mas ele subiu para um posto de fiscalização do aeroporto. E chego eu, com um pouco de mala, com as coisas, tudo que a gente gosta, para poder desembaraçar, fazer o desembaraço aduaneiro, passar pela alfândega.
No momento que eu tô passando pela alfândega, Marcos Oliveira disse assim, aquela ele tem uma cara de muambeira, tem uma cara de quem extrapolou o valor mínimo. Vou parar essa moça agora para verificar se ela declarou e forçar o recolhimento dos impostos que incidem no desembaraço aduaneiro. Nós vamos tratar disso agora, é só um exemplo. Marcos Oliveira comete ato ilegal e abusivo contra a minha pessoa. Lógico, nas atribuições, nas suas funções, no cargo dele, né? Porque vamos pensar que eu seja uma muambeira. Não é verdade. Vamos pensar que eu estou desembaraçando ali os batons, os óculos, uns par de sapatos, uns produtos eletrônicos. E Marcos Oliveira faz o quê? Fala o seguinte, querida, você vai precisar abrir a sua mala. Ele para mesmo, viu? Mandou abrir a mala e começou, a senhora tem nota disso? Eu tenho. A senhora tem nota daquilo? Eu tenho também. A senhora percebeu que ultrapassou o valor mínimo dos... $500? $500 que poderia desembaraçar? Pois é. Pois a senhora não declarou. A senhora não declarou e a senhora vai ter que pagar. E o Marcos Oliveira vai falar o seguinte, inclusive tá tudo aqui apreendido. Tá tudo apreendido. E eu posso pensar que esta apreensão, ela é ilegal, abusiva, indevida. E digo não. Esses 12 pares de sapato, 35 batons e 55 kits de maquiagem são para consumo próprio. Quem me conhece imagina que deve ser mesmo, que deva ser para consumo próprio. E aí tem os produtos eletrônicos também. Trouxe um pouquinho de iPhone para a família. Um para cada. 10 pessoas, um para cada. Já ultrapassou muito tempo o limite de $500, né? E Marcos Oliveira diz, eu vou apreender as suas mercadorias. Inclusive, vou apreender este relógio que está no seu pulso, porque você deveria ter nota de... Oh, mesmo, que é isso? Foi presente de casamento do meu marido. Eu tenho ele há quase 10 anos. E este telefone celular que você está também, cadê a nota dele? Mas eu tenho esse meu telefone celular há mais de 5 anos. Olha lá. Aprendeu as mercadorias, que ele entendeu que ultrapassam o limite, mas aquelas que eram minhas, de consumo, uso próprio. Eu vou impetrar mandado de segurança contra o ato ilegal e abusivo deste agente, que responde para o inspetor alfandegário. Não vou fazer com que chegue na casa dele, naquele condomínio luxuoso que ele mora no interior de São Paulo. Eu não vou fazer com que ele receba na casa dele. Ele disse que é bom encontrar ele no caminho. Eu tenho medo do Marcos. Eu não vou pedir para entregar a intimação lá, mas vai ser contrato ilegal e abusivo e quem responde é o inspetor alfandegário. Então a identificação da autoridade coatora não é uma identificação personalíssima. É contra-ato que ele realizou no momento em que ele constitui o crédito tributário pelo lançamento. Já era, professor. Já era mesmo, Antônio. Já era, porque ele não podia ter feito isso. E ele extrapolou as funções dele. Ato ilegal e abusivo, mandado de segurança individual impetrado. Eu sou impetrante, ele é o impetrado, mas é contra o ato ilegal que ele cometeu naquela autoridade, naquele ato coator, que não pode ser abusivo, naquele momento, né? Naquele momento lá, que é o momento que a gente diz que ele constituiu o crédito tributário pelo lançamento. Professora, por que ele constituiu? E que tipo de lançamento é esse? Por arbitramento ou aferição. Subjetivamente, ele percebe que eu sou uma muambeira. Ele identifica, considera e pega lá no Google e começa a fazer. Tem uma noção mais ou menos de quanto custa cada uma daquelas coisas que eu trouxe, cada um dos lambotans que eu trouxe, cada uma das coisas simples de maquiagem que a gente tem necessidade de uso, mas que ele entende que independentemente da habitualidade ou não, se é para uso próprio ou para alienar, eu devo recolher inclusive ICMS e importação. No momento do desembaraço aduaneiro, súmula vinculante 48, já te ajudei na tese. Mas eu vou olhar as circunstâncias, porque eu vou procurar o meu advogado, vou procurar aqui o Munhoz, o Antônio, depois de 10 dias, porque eu quero a liberação daqueles objetos, que inclusive são objetos importantes para a durabilidade do meu relacionamento, que são presentes do marido, tá bom? Então imagina você que as informações estarão dentro do enunciado, você não vai inventar absolutamente nada, porque ele vai dizer para você, Marcos era o agente, Roberta é impetrante, aconteceu isso há 10 dias, ele te localizou, a Roberta, vai, querido, vai com Deus, boa noite, fica com Deus. Celeridade, menos onerosidade, todas as provas que ela tinha, ela já juntou, não tem que realizar provas a mais. Então veja como a gente tem
diferenças de utilização. Não é possível utilizar aqui embargos à execução fiscal. Não é possível, por exemplo, utilizar anulatória, porque eu tenho pressa, Mar. Eu digo assim, ó, pro Antônio, eu tenho pressa. Eu preciso da liberação das minhas mercadorias. Eu tenho pressa para que elas sejam liberadas. Eu tenho pressa das minhas mercadorias, inclusive dos meus objetos de uso pessoal. Eu preciso imediatamente da liberação. Eu estou dentro do prazo de 120 dias do mandado de segurança repressivo. Individual, repressivo, está dentro do prazo, celeridade, menor onerosidade, desnecessidade de provas, porque tudo que eu alego eu já juntei na minha inicial. Não é necessária perícia, não é necessária prova testemunhal, não é necessário absolutamente nada. Eu junto absolutamente tudo. E aí lembra que naturalmente para estruturar isso, eu preciso estar com o meu VAD bem marcado. O VAD bem marcado foi o VAD que você escolheu para fazer a prova. Esse aqui é o VAD das peças, a gente tem o VAD de direito material. Você sabe qual é a peça, mandado de segurança anulatória, declaratória, tá tudo aqui dentro do VAD. É só procurar essas informações aí dentro do VAD. Bom, da minha parte, era isso pra gente não atropelar o tempo e cair na cara de vocês e sabe assim? Me digam se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta pra mim. Pra nossa próxima live, eu gostaria de falar sobre o tema da substituição tributária, que é um dos campeões para tratar de live. E o Marcos Oliveira, quando ele for fazer a live dele, ele vai falar sobre decadência, prescrição, ou um ou outro, tá? Não dá pra falar tudo não, porque fica muito atropelado. Essa live foi uma live de informações iniciais, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então a gente trata da próxima live, tá? Não, eu não vi. Eu não vi, Edu. Deixa eu voltar então, vamos lá. Ou você repete aqui. Eu não vi mesmo, porque... Professora, aqui ó. Sobre a substituição tributária, no exemplo da cadeia, o substituto, que é refinaria, não pratica o fato gerador, ou seja, não circula mercadoria. Isso mesmo. A refinaria é a indústria. Ô Jaque, descarrego de súmula, meu amor, se você é nossa aluna, é na semana da prova, tá? Fique tranquila, vai ser ao vivo, bem maravilhoso, novinho, maravilhoso. Como é que é? Na semana da prova, a gente só dá descarrego na semana da prova. A prova não aconteceu, não teve descarrego, mas vai ter. Aí, Edu, é o seguinte, só pratica fato gerador o contribuinte, tá? Quem não é contribuinte, a mesma coisa, já que você tá maluca, mulher, Jaque Darling. Ô mulher, presta atenção, Jaque Darling. Eu não sei, vocês ficaram uns tempos sem estudar e esqueceram tudo. Professora, pelo amor de Deus, quero meu dinheiro de volta, porque não teve descarrego de súmula e teve prova, amada? Não teve. Ó, é a nossa revisão, gente. Gente, a nossa revisão, ô Jaque Darling. Você tá doida, mulher. Presta atenção, na semana da prova a gente tem descarrego e tem a revisão, gente. É o detona. Viu? Deixa eu responder a pergunta do Edu agora, tá bom? Ele tava na frente, tava na fila. Edu, o substituto não pratica fato gerador. Ele é eleito pela legislação. Aí a legislação elege ele para que ele seja coletor de tributos. Ele recolhe o tributo na condição de substituto no lugar do outro. Por isso ele não pratica fato gerador, tá bom? Não pratica fato gerador. No descarrego, é provável que eu consiga fazer ao vivo, mas o Marcos não consegue porque ele não vem para São Paulo, né? Como eu moro mais perto do curso, é provável que eu consiga, mas o Marcos grave a parte dele. Vocês têm descarrego e tem detona na semana da prova, tá bom? Isso não pode ser gravado antes, né? Você pode, por favor, repetir quais são as palavras do MS preventivo? Posso sim. MS preventivo antes, né? Ô Eduardo, vamos reforçar essa informação na nossa live de substituição tributária, tá? Vai ser só para isso e a gente vai treinar até quem pode propor ação de repetição de indébito, quem pode restituir, tá bom? Fique tranquilo que a gente vai falar sobre isso. Não vou falar sobre isso agora não, Jaque Darling, porque nós vamos ter uma aula especial disso, que é a aula de substituição que eu vou tratar da responsabilidade tributária, mas na hipótese de grupo econômico é super fácil, artigo 132 do CTN.
Vanessa, pra gente encerrar, a Van perguntou, professora, repete pra mim as palavras-chave do mandado de segurança preventivo. É antes do lançamento, tá bom? Antes do lançamento, ou seja, não vai ter prazo dentro do enunciado, mas ela vai dizer celeridade, menos onerosidade, desnecessidade de provas, tá? Então, antes do lançamento, não vai falar prazo, celeridade, menos onerosidade, desnecessidade de provas. Aí ele vai te dar mais uma dica, que é colocar a figura da autoridade coatora para você, tá bom? Ele vai mostrar quem é a autoridade coatora. Professora, como que ele vai mostrar? Ele vai escrever o nome da autoridade coatora, ele vai dizer quem é a autoridade coatora. E quando ele te diz quem é a autoridade coatora, você vai copiar e colar na tua prova quem é a autoridade coatora. O fiscal alfandegário, auditor da Receita, sei lá, ele vai inventar um nome lá e dizer que tem uma autoridade coatora que realizará aquele ato. A gente vai ter verbos conjugados no futuro. Se o for repressivo, já aconteceu, tá no passado, os verbos estão no passado. Já realizou o ato, já lacrou o estabelecimento, já apreendeu as mercadorias da muambeira, Roberta, tá bom? E aí, Eduardo, nessa aula nós vamos falar sobre responsabilidade e responsabilidade por substituição e como que a FGV entende quem pode restituir o tributo. É uma das perguntas que mais cai na prova de segunda fase. A gente vai esclarecer isso com bastante tranquilidade, tá bom? Professora, Tattoo Lovers, olha que legal, gente, adoro tatuagem. Quando o enunciado coloca, você é tatuador ou tatuadora? Não sei porque eu perguntei isso, não tem nada a ver, né? Quando o enunciado coloca uma autoridade coatora fictícia, você vai copiar e colar tudo que ele te der. Tudo que ele te der, ele fez o quê? Te deu com todo amor e carinho, você vai replicar. Não, eu sei que essa autoridade coatora não existe, mas você vai copiar e colar a autoridade coatora dentro da tua prova. É com essa autoridade coatora que você vai trabalhar, tá bom? Você vai copiar e colar. Professora, se ele me der um endereçamento, eu sei que o endereçamento tá errado, você não sabe nada não, você sabe só passar na prova, você vai copiar e colar o endereçamento que ele te deu também, tá bom? Não vai querer dar uma de louco e dizer, eu sei que esse endereçamento não faz parte da divisão administrativa, tá bom, querido? Copia e cola, copia e cola, tá bom? Marcos Oliveira voltou, eu já solucionei a questão lá do mandado de segurança contra as minhas muambas. Marcos Oliveira vai fazer uma live especial pra tratar de prescrição. Sandra, querida, a Bahia tá calor, aqui também tá, amada, que veja eu aqui, ó, toda suada. A Sandra, ela é lá de Feira de Santana. E a Sandra, ela mora bem lá em Feira de Santana. Professor Iori, seja bem-vindo, desculpa, eu não liguei pra ele até agora. O mandado de segurança coletivo é idêntico, a diferença é o prazo, é a leitura do artigo 22. Você vai só parafrasear o artigo 22. A diferença é o prazo de 72 horas, é igual à medida liminar. A diferença é o prazo, tá? É só você fazer a paráfrase. Mas você tem ar-condicionado na tua casa? Eu não tenho. Viu? Eu não tenho ar-condicionado na minha casa, não. Sandrinha, embaixadora lá de Feira de Santana e também de Salvador. Embaixadora do meu curso, professor Yuri Carneiro, é meu amigo e aluno da pós-graduação. Aqui tá parecendo um inferno de calor também. Olha como eu tô suada, tô morrendo de calor. Eu fui votar e voltei morta de calor, que tá muito quente aqui. Muito mais quente, inclusive, que na Bahia. Eu tenho certeza disso. Porque na Bahia tem brisa, né? A aula dele é maravilhosa, meu filho. Eu jogo logo essas coisas pras costas dele, porque ele gosta de tratar de precadência, eu ia falar. Que é prescrição com decadência. Ó, queridos, aula passada, tem intuição de peças iniciais ou recurso. Não posso estar falando essas coisas aqui. Não posso, porque depois eu tomo a maior bronca do meu chefe, eu não sei se ele tá assistindo. Ô, Josi, beijo, obrigada, viu, querida? Não sei se ele tá assistindo e não vou estar falando essas coisas não, porque depois ele briga comigo. Professor, quando eles colocam a autoridade coatora sendo auditor, temos que substituir pelo delegado? Não. Coloca o que ele achou. Amanhã tem aula de prescrição e decadência. Onde isso, Marcos? No reta final? Acho que é, né? No reta? Então tá bom. Vocês gostaram, gente? Serviu pra alguma coisa? Vamos fazer mais live, nós vamos ter uma live especial de substituição tributária. Eu duvido você não aprender, você vai aprender. Vocês vão aprender a substituição tributária de uma vez por todas, vai tirar essas dúvidas da cabeça de vocês vão saber apontar quem é que tem que restituir o tributo, como que a prova da Fundação Getúlio Vargas entende isso, porque vai
pela cabeça da FGV, tá bom? Nós vamos utilizar o que a FGV quer. A gente não vai fazer da nossa cabeça. A gente só vai fazer da nossa cabeça quando a gente for o quê? Rico, maravilhosos, quando a gente tiver o nosso escritório, tá bom? Ô Renata, um beijo, viu? Então tá, gente. Vamos fazer live todo dia, a gente podia fazer live todo dia, mas ia ser bom demais. Ô Iago, obrigada, viu? Sandra, um beijo pra você. Karina, obrigada, nossa tutora. Alisson também. Alisson, pelo amor de Deus, hein? Me diga se depois ficou tudo bem. Luciano, beijo pra você, querido. Muito obrigada por nos acompanhar também, viu? Edu, valeu, querido. Ó, fique tranquilo, não esquente que você vai sair daqui sabendo disso. Se cair na prova, você vai saber, você vai dizer, mano, tá acreditando, caiu o negócio aqui, eu tô lembrando. Vai ser assim, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, que eu preciso ligar pro meu marido e perguntar como é que faz pipoca, porque eu sei fazer muita coisa, mas pipoca eu não vou estar sabendo fazer. Eu não sei fazer pipoca, tá bom? Eu sei fazer muita comida, mas pipoca eu não sei fazer. Provavelmente vai sair queimada, tá bom? Um beijo pra vocês. Torço pro meu marido voltar logo, se Deus quiser ele vai estar de volta aqui em casa, porque eu tô sentindo falta dele, eu fico triste. Não gosto dele longe de mim, eu sou apegada. Tá bom? Ô, Cláudio, beijo pra você também, viu? Obrigada, Marcos Oliveira. Sandra diz que me ensina. Obrigada, Marcos. Compra uma pipoqueira. Ai, meu marido é contra. Só não pode ser horário da fazenda. Ai, que mentira, Tati, você. Obrigada pela boa sorte. Rodolfo, um beijo pra você também. Muito obrigada, Sarinha. Obrigada. Boa sorte pra mim na pipoca, tá bom? Ó, obrigada. Ó, beijo grande, Gibá. Ficam com Deus vocês também. Deus abençoe a noite de vocês. Vanessa, um beijo no nenê, tá bom? Fica com Deus. Até mais, gente. Beijo, obrigada, viu? Deixa de ser ridícula, Roberta não sabe fazer pipoca. Eu tenho que saber fazer tudo agora, Marcos Oliveira? Eu tenho que saber fazer tudo? Eu não sou obrigada, querido. Eu tenho quem faça pra mim. É que ele está ausente no momento. Pede pro Diego me ensinar. Aposto que o Diego também não sabe. Um beijo. Fica com Deus, gente. Até mais. Tchau.